Olá pessoal, bem-vindos ao canal Caracolado. Eu sou Keila Ingrid e hoje eu vou fazer a resenha do livro A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu acho que é assim que fala o nome dele, mas é árabe, então é meio difícil. Bom, gente, eu me interessei por esse livro primeiramente porque ele é o mesmo autor de Caçador de Pipas. Eu nunca li o Caçador de Pipas, é uma vergonha, mas eu assisti o filme e é um filme que eu gosto muito. Eu pretendo ler, na hora que eu ler eu faço a resenha, tá bom? Eu vou ler a sinopse aqui primeiro. Marianne tem 33 anos. Sua mãe morreu quando ela tinha 15 anos e Jair, o homem que deveria ser seu pai, a deu em casamento a Rashid, um sapateiro de 45 anos. Bom, a história da Marianne é muito triste. O pai dela, o Jair, era um rico empresário, ele tinha cinema, coisa que ela fala sempre, que ele fala sobre cinema pra ela, mas ele nunca levou ela no cinema. E a mãe dela, a Nana, era empregada dele. A história da Nana é que ela, quando ela era bem novinha, ela ficou noiva, mas ela tinha epilepsia. Isso lá é um sinônimo com demônio tá do lado da pessoa, mais ou menos isso. Então, ela não pôde se casar e foi ser empregada. Foi quando ela conheceu o pai da Marianne. Bom, a Marianne nasceu como uma filha bastarda. E o pai dela, né, muito esperto, construiu uma casa no meio do nada. Colocou a mãe dela lá. E lá ela criou a filha dela sozinha. E a Marianne, ela tinha pela mãe dela não tratar ela muito bem, ela ama ela, você vê isso. Mas ela é uma pessoa muito seca. E fala algumas coisas cruéis pra Marianne. Ela tinha o pai dela que sempre ia lá pra mimar ela, pra levar presentes, como algo em outro patamar, sabe? Que ela queria muito conhecer a casa onde o pai dela morava. Queria muito conhecer o cinema do pai dela, como eu já disse. E um dia ela foge para poder ir pra cidade, que é Cabur. Bom, na verdade o pai dela mora em outra cidade. Ela vai até essa cidade para poder conhecer a casa do pai dela. E quando ela volta pro fim do mundo, onde ela ficava com a mãe dela se matou. Bom, isso não é spoiler, porque tá na sinopse. E quando o pai dela se vê que ele tem a responsabilidade sobre ela, como a mãe dela se matou, ele e as madrastas dela, né, porque os homens se casam com mais de uma esposa, arranjam um casamento para ela. Aqui na sinopse não ficou claro, falou que ela tinha 33 anos e o Rashid 45, mas na verdade ele tinha 45 quando os dois se casaram. Ela tinha 15 anos, ou seja, era uma menina. E foi obrigada a se casar porque a família do pai dela queria se livrar dela, né? Enfim, o Rashid, ele é um homem viúvo, ele já teve um filho, e tanto a esposa quanto o filho dele faleceram. E ele é um homem extremamente machista e violento. E a Marianne, como é uma menina acostumada a obedecer, ela vai obedecendo tudo que ele manda, e às vezes que ela se revolta, ela sofre fisicamente isso, violência doméstica. E é muito difícil de ler essas partes, eu fiquei muito revoltada. Enfim, e vamos à segunda personagem. A segunda personagem é a Layla. Ela tem 14 anos e ela vem a ser a segunda esposa do Rashid, que se casa com ele quando a Marianne já tem 33 anos. Bom, para contar a história mais apurada da Layla, ele fala bastante sobre a história do Paquistão. Primeiramente, quando você começa a acompanhar a história da Marianne, o Paquistão vive um sistema imperial. Depois, em 1978, se eu não me engano, 79, o regime cai e você vê um partido comunista entrar no governo, que é o ano em que a Layla nasce. É interessante porque os irmãos dela já eram adultos, adolescentes, que ela tinha 2 irmãos, e eles saem do país para poder formar um exército ali, para voltar e tentar retomar o poder do país. No entanto, isso dura vários anos, até a Layla ter 14 anos e ter a guerra do
Afeganistão, que vem a ser a União, mais uma das guerras durante a Guerra Fria, em que a União Soviética disputa meio que o poder com os Estados Unidos, que você vê que os Estados Unidos treinam esses rebeldes que vão contra esse partido comunista que está no poder. E depois que essa guerra acaba, o Talibã se instaura no Afeganistão como uma ditadura. E no fim do livro você acompanha como o Talibã cai e se forma o regime que se tem hoje no Afeganistão, que é um regime democrático. Eu não sei se é tão democrático assim, mas aparentemente. Bom, a Layla, durante a guerra do Afeganistão, que aliás os pais delas vêm a falecer, que elas nem mostram os irmãos dela, não vou dar spoiler aqui, né? Ela fica sozinha. Isso, ela tinha um amiguinho, Talik, que ela era muito apaixonada por ele, e ele foge com a família dele. E ela fica em uma situação embaraçosa ali, que quando o Rashid, nunca lembro o nome dele, tem que olhar sempre aqui, acolhe ela se dispõe a se casar com ele. Uma vez que ele e a Marianne nunca tiveram filhos e a Marianne é constantemente humilhada por causa disso. Bom, ao contrário da Marianne, a Layla foi uma menina que estudou, teve uma instrução, o pai dela era professor, apesar que ela era rejeitada. Não rejeitada, a mãe dela vivia em constante depressão por estar longe dos irmãos dela. Ela foi uma menina feliz na infância. Ela teve o carinho do pai dela, teve do Talik. E enfim, ela não aceita o que o Rashid quer impor a ela, como ela vestir burca, bater nela, como ele bate na Marianne, e isso vira um constante inferno e acaba juntando as duas se tornam muito amigas, o que leva ao final, que tem uma parte feliz, tem partes trágicas, que é muito interessante. Bom, eu gostei muito desse livro. A primeira vez que eu li, o que me chamou a atenção foi a relação entre as mulheres e como as mulheres de lá, que a gente sempre pensa assim, nossa, aquelas mulheres do Oriente Médio são tão distantes. E não, elas vivem problemas dentro do regime delas, mas como mulheres. Tem as mesmas opiniões que a gente. Ele trabalha muito bem isso, os pensamentos delas. É muito interessante. E dessa vez que eu reli foi realmente isso, foi as mudanças de governo do Afeganistão, que eu pesquisei bastante, que foi imperial, comunista, ditadura talibã e agora o regime que nós temos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. É só isso por hoje. Deem uma curtida no vídeo se vocês gostaram e me sigam no Instagram, Keila_Ingrid, e curta a nossa página no Facebook, Caracolada. Beijo!